bem, pessoal? Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um áudio, um vídeo sobre a palavra do nosso Deus. O entendimento que vem do alto. O próprio Deus, através do Espírito Santo, nos ensinando e nos mostrando o que fazer e como fazer. Bom, eu estava lendo mais uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos é um livro, como o nome já fala, atos, ou seja, atitudes. Esse livro ele mostra cada apóstolo que eles passaram, fizeram, de uma forma resumida, é claro, mas com a maior frequência, onde Paulo, o apóstolo, é citado por várias vezes. Os estudiosos afirmam que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. De certa forma, hoje, quanto mais tempo se passa, mais eles vão tendo certeza e confirmações. Lucas, que era conhecido como médico dos apóstolos, quem escreveu esse livro. Pois bem, o apóstolo Paulo ele fez várias viagens missionárias. Ele divulgou o Evangelho, propagou, ele ensinou, e com isso muitas situações, seja porque ele necessitou viajar para ir pregando ou porque ele foi impulsionado por alguma perseguição. Então, quando nós chegamos no livro de Atos, mais ou menos no capítulo 20, o versículo 17 em diante, o que acontece ali? Paulo, depois que ele começa a retornar àquelas igrejas que ele tinha ajudado a abrir, ou seja, nas cidades, deixava sempre um representante. Uma delas foi Éfeso. Éfeso era como se fosse uma cidade central, é como se fosse uma sede para Paulo, devido à sua abrangência, à sua parte geográfica. Ela facilitava para Paulo, enquanto missionário, porque ficava como se fosse no centro ou no caminho, como intermediário entre os locais que Paulo passou, pregou e deixou lá plantado uma semente, através de algum representante, algum missionário, algum diácono, presbítero, enfim. Então, para Paulo, a igreja em Éfeso era um local central, onde captava todas as informações, estudos e passava para as outras, os ensinamentos. É como se fosse uma igreja líder, isso no pensamento de Paulo, e de fato o era. Aí Paulo retornou a todas as igrejas, porém em Éfeso ele não quis passar nem ficar. Ele foi para Mileto. Chegando em Mileto, ele mandou que chamassem todos os presbíteros de Éfeso. Ou seja, ele queria conversar e falar lá em Mileto. Ele não quis ir para Éfeso. E lá em Mileto, Paulo mostrou muito, fez um resumo do que Deus tinha feito através dele. E o apóstolo Paulo começou a mostrar para eles todo um testemunho que esses presbíteros, já conheciam esse testemunho do Paulo. Pois bem, o apóstolo Paulo começa a relatar com ele assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai do versículo 17 até o 21, é o capítulo 20, só para frisar. Então Paulo mostra aqui a esses presbíteros tudo o que ele fez. A vontade, o empenho, a dedicação, sempre buscando honrar o nome do nosso Senhor Jesus. Aí Paulo continua: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O apóstolo Paulo ele fala que
pela vontade dele, ele não iria para Jerusalém. Até porque lá estava uma perseguição muito grande a todos aqueles que seguiam o Senhor Jesus. Até perseguição de morte, pois muitos apóstolos e discípulos já tinham sido capturados e lançados às covas dos leões, mortos de espada, sendo decapitados, enfim, mortes horrendas, que era para assustar, para ninguém mais querer servir ao Senhor Jesus. Aí Paulo continua no capítulo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Bom, o apóstolo Paulo fala que mesmo ele não querendo ir, ele vai simplesmente pela obediência ao nome do nosso Senhor Jesus. Então, nós vemos hoje líderes que estão em grandes postos perto da sociedade, altíssimos postos, perto de governadores, presidentes, políticos influentes, enfim, mas que não querem dar a cara a tapa. Tendo a cara a tapa é pregar Jesus para essas pessoas, mostrar Jesus vivo. Não, tem medo de serem repudiados pela sociedade, repudiados por certos partidos e ficarem de fora das decisões importantes, ou seja, resumindo, não serem mais reconhecidos na sociedade pela qual eles estão participando, economicamente falando. Então, e aí mandam pessoas outras, aí fala o povo, falam aos membros, aos diáconos, não, você não pode negar Jesus, você tem que ir, mas eles mesmos não fazem. Isso o Senhor Jesus falou lá atrás. Ele disse aos fariseus que eles colocavam fardos pesados para o povo, onde eles mesmos nem com o dedo tocavam. Então, é isso aqui que o Senhor Jesus está falando. Jesus já falou isso antes, Paulo reforça aqui, e hoje nós vemos isso. Se o Senhor Jesus estivesse aqui hoje, no século XXI, principalmente aqui no Brasil, todos esses líderes religiosos seriam reprovados, infelizmente. Aí Paulo continua dizendo, agora eu sei que todos vós, os presbíteros, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Isso aqui é muito forte, pessoal. O apóstolo Paulo, ele se sente constrangido. Ele vai pregar, o constrangimento dele é pela verdade. Esse constrangimento, não que Deus deixe a pessoa constrangida, não, mas a obediência à voz de Deus para aquele servo, o verdadeiro servo de Deus, ele se sente constrangido em negar isso. Vai mesmo, independente, ainda que ele saiba que ele vai morrer, mas ele vai, porque ele prefere agradar a Deus do que os homens. E é isso que Paulo fala aqui. E Paulo alerta porque ele já sabia que não ia voltar mais. Ele já pressentia o que esperava por ele. Portanto, ele continua no 26, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Veja que reunião tremenda, uma reunião muito forte. O apóstolo Paulo chama os presbíteros. Praticamente aqui são todos os presbíteros, os líderes responsáveis daquelas igrejas pelas quais Paulo abriu e orientou. O apóstolo Paulo chega a falar que ele não quer ir para Jerusalém, mas ele se sente constrangido no espírito aí, porque Deus está impelindo ele para ele, porque é uma missão. E quando Deus dá uma missão, Ele quer que seja feita. Se foi assim com Jonas, não adianta se esconder, vai ter que fazer. Paulo chega a ponto de falar, olha, vocês não verão mais o meu rosto, não vereis mais, não vou voltar mais a ver vocês. Certamente de lá eu vou morrer, mas eu vou para lá. Paulo vai mais à frente e fala que ele já não vai responder mais pelo sangue desses presbíteros e nem dos discípulos que foram feitos ao longo de toda essa caminhada, porque agora não era mais responsabilidade. E ele entregava ali nas mãos de Deus. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja, tudo que Deus passava para Paulo, Paulo passava para ele. Agora observe, Paulo enfrentava perseguição, espada, calúnia, mentira.
mentira, prisão, mas ele tinha que passar o que Deus mandava. É isso que nós entendemos aqui. Ele diz, eu passei tudo, agora é com vocês. Ele continua, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O próprio Deus, usando o apóstolo Paulo, para chamar aqueles presbíteros, os líderes, como responsáveis. Como ele foi responsável e assim cumpriu a tarefa, eles agora são responsáveis por eles e por todo o rebanho. Eles não teriam mais ninguém para ensinar eles. Repetindo. Paulo fala no capítulo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele continua, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, o apóstolo Paulo frisa, a igreja não é minha, vocês não são meus. Quem comprou vocês foi o sangue do meu Senhor Jesus. Vocês são deles. O que eu estou passando para vocês não é nada meu. Eu não estou dando, eu estou apenas sendo um retransmissor. Aquilo que Deus me confiou, agora está confiando a vocês. Ele continua. Aí Paulo fala algo muito forte. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Repetindo, capítulo 20, versículo 29 de Atos. Paulo fala, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Entre vós, ou seja, depois que Paulo saísse, o diabo ia usar pessoas para entrarem no meio deles. Veja só, ele está falando do primeiro item, pessoas de fora. Aí Paulo continua, não é só pessoa de fora que vão entrar para tentar bagunçar, colocar descrédito, tirar a confiança, tirar a salvação. Não, não é só de fora. De fora, e olha o que Paulo fala mais no versículo 30. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, Paulo estava em uma reunião de líderes, bispos, presbíteros, pastores, diáconos, sei lá qual for o nome que der aí, mas estava no meio deles. E Paulo fala que vão entrar pessoas para poder arrastar e não poupar o rebanho, para desviar o rebanho, e dentre aquelas pessoas com quem Paulo estava falando, também surgiriam outras com a intenção de arrastar, de mudar, de querer ser o melhor, de querer desviar a conduta. Aí Paulo continua falando para eles uma repreensão. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então você vê que Paulo está falando com os presbíteros, os líderes. Aí Paulo continua, agora, pois, encomendo-vos, Paulo está encomendando, veja só, quem? Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Certamente alguém fez algum questionamento, perguntando, nós nos reportávamos a Paulo, ele era o nosso orientador, o nosso contato, ele que nos passava o que fazer, como não fazer, enfim. E Paulo vai embora, nunca mais vamos vê-lo. E aí? Quem vai nos orientar? Aí Paulo fala, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, ou seja, a palavra de Deus. Quem é que vai orientar eles? O próprio Deus é o que Paulo está falando. Que o próprio Deus vai orientá-los e através da palavra dele. Está aqui. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, a palavra dele, as escrituras sagradas. Aí ele continua, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que é dar herança? Herança são filhos. O que é herança? É o que você vai receber, vai gerar. Eles iam gerar novos discípulos. E os discípulos, mais novos discípulos, está aqui, Paulo está dizendo isso.
que não ia acabar, que eles iam fazer o mesmo trabalho que Paulo, porque Paulo também fez o mesmo trabalho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores do que aquela que ele estava fazendo. Um exemplo apenas. Então, novamente, o capítulo, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aí Paulo vem e fala uma coisa que hoje é o que acontece muito. Porque o Senhor Jesus já sabia tudo que ia acontecer. Ele fala, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo não está falando para líder. O apóstolo Paulo aqui não está falando para discípulo, aluno, membro. Não, está falando para bispo. Está aqui, ó. Ele fala no 28. Constituiu bispos. Está lá. É uma reunião de bispos, de pastores, de líderes. Aí ele fala, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ele não só dá uma ordem, que é uma ordem que ele recebeu, ele passou, que ele diz o testemunho dele, no versículo 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Ou seja, o trabalho que ele fazia com as mãos dele, que ele era um construtor de tenda, está lá no Atos, ele sustentava com isso, não só para ele, como também para quem estava com ele. Ele não era peso para ninguém. E ele fala bem aqui, que estas mãos serviram para o que me era necessário. Quantos líderes hoje têm mais do que necessário? Tem 3, 4, 50 casas, e casas milionárias, cada um em locais mais luxuosos que o outro. Outros têm banhos de boi, como se tivesse um frigorífico, um abatedor, como se fosse um negócio. Aí eu me pergunto, como é que uma pessoa é líder? Ela se coloca como líder espiritual, onde almeja as coisas do alto, do lado espiritual, e procura ter várias casas, ou seja, ter tesouros aqui nessa terra. Como? Como é que pode isso? Isso vai de encontro a tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Não é que a pessoa não tenha uma vida regalada, que a Bíblia diz isso aqui. Temos que ter uma vida regalada, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, que é o dono de todo o ouro e toda a prata. Mas uma vida regalada não é uma vida cheia para quem quer ser um líder espiritual, um fundador, uma pessoa que quer liderar, ganhar almas, e cheio de mansões, né? 1, 2, 3, não, são várias mansões e condomínios de alto luxo espalhados pelo mundo, pela Europa, pelos Estados Unidos, rebanho de milhares de cabeças de boi, terras que não acabam mais, empresas, banco, sabe lá mais do que é que se tem, aviões, vários carros, a pessoa consegue andar só em 1, 2 carros, no máximo, um de cada vez. A pessoa tem uma coleção de mais de 30 automóveis só para ela poder desfilar, a verdade é essa, se mostrar para a sociedade, para os líderes políticos e empresários deste mundo, que na verdade é uma visão do mundo. Essas pessoas tinham que ter uma visão do céu, do alto céu. Mas enfim, Paulo fala aqui, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário. Paulo, então, seguindo esse conceito dessas pessoas, o apóstolo Paulo, se fosse vivo hoje, caramba, eu não vejo ninguém chegar nem a 1% do que Paulo fez e da intimidade que Paulo tinha com Deus. Se Paulo fosse vivo hoje, então Paulo tinha que ser o rei do planeta. Mas Paulo, ele ouviu a mensagem do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse o seguinte: aquele que quiser ser maior, vai ser o menor e servirá a todos. Esse sim será o maior no reino do céu. Paulo entendeu isso. Então, continuando. Versículo 34 de Atos, capítulo 20. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Oh, que maravilha! Só o Senhor Jesus mesmo. Veja que o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso. Hoje, muitas pessoas tiram essa passagem do contexto e leem dizendo, mais bem-aventurado é dar que receber. Então, você tem que dar aqui seu tudo, bota tudo.
e tome aviões, tome banco. Mas o apóstolo Paulo fala aqui, vou repetir de novo, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Paulo está falando aqui com líderes de igreja, líderes em suas cidades, presbíteros, bispos, dizendo a eles, mais bem-aventurado é dar que receber. Você, líder, tem que dar. Não é o povo que tem que dar para você, e sim você que tem que dar para o povo. Que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, meus amigos, aí Paulo continua assim, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então aqui o apóstolo Paulo, um homem usado por Deus, grandiosamente, está aqui no Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 20, do versículo 17 diante. Então, nós precisamos nos firmarmos cada vez mais. Precisamos ler a palavra do nosso Deus, versículo 20 do livro de Atos, do capítulo 20, do versículo 17 até 38. Então, meus amados, o Senhor Jesus, Ele veio aqui para nos mostrar e nos ensinar o que fazer. Deus deixou a palavra dele, as escrituras sagradas, para que nós possamos ler e buscá-lo, e entender e não sermos enganados. Porque tem muita gente, muito lobo devorador, lobos vorazes, gulosos. O apóstolo Paulo chama atenção para isso ali. Nós precisamos, na verdade, de conhecer a Deus. Nós não necessitamos que ficar preso a alguém. Eu não falo com isso o respeito, o temor. Não é isso. Todos nós temos que respeitarmos as lideranças, porque enxergar nelas, que é o próprio Deus falando. Porque eu já disse em outra gravação, o Senhor Jesus disse que a janela da alma são os nossos olhos, e se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Porém, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo andará em luz. Então, na verdade, eu entendo aqui que a fé não é de quem está pregando. A fé é de quem está ouvindo. Somos nós. Quem está pregando lá, de repente, está todo perturbado com Deus. Mas se eu sou de Deus, e eu procuro ver ali o próprio Deus, olha, a santidade está em quem está ouvindo e vendo, e não quem está lá. Essa santidade. Jesus falou isso, está escrito lá. Então, é isso que Deus busca em cada um de nós. Lermos a palavra dele, como o apóstolo Paulo falou ali, que ele deixo-vos, recomendo-vos ao Senhor e a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus. É o próprio Deus, é a palavra dele que vai nos guiar, que vai nos orientar, para que nós não nos percamos, porque muitos são os que querem a nossa alma, que estão de olho nas nossas economias, nos nossos esforços. E com isso, um dia vindo a descobrir, nós venhamos a cair frustrados, desamparados, achando que todo mundo é igual, até perdendo a fé no Senhor Jesus. Não, 1000 vezes não. Nós temos que crer no Senhor Jesus e olhar sempre para Cristo, porque Ele é que derramou o sangue dele no Calvário por nós. Está aí dizendo, Paulo disse, não precisa que os líderes recebam e vivam uma vida com aviões, carrões, um absurdo. Não vou nem mais falar sobre isso, isso é um absurdo. A volta do meu Senhor está próxima e há de ficar evidente quem serviu a Ele e quem não. Ou seja, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que o amor do meu Senhor seja derramado nos corações de vocês a cada novo amanhecer e que Ele lhes fortaleça com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.